Olá, oitavo ano, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de número 21. Estamos fazendo a correção da apostila. Começamos na página 10 nesta aula. Quero saber quem tentou reproduzir uma elipse conforme as regras de Kepler. Então, ele pergunta aqui o que acontece se você diminuir a distância entre os pontos. Se você diminuir a distância entre os pontos, o fio vai vir mais para cá e ela vai ficar mais achatadinha e ela vai ficar mais assim. E isso nos indica aqui que quanto menor a distância entre os focos, menos excêntrica é a elipse, certo? Então, na página 14, a gente tinha esses exercícios a serem feitos. Aí, na primeira questão, eu achei muito mal formulada essa questão, muito vaga, muito abrangente. Olha só como ele pergunta. O que aconteceria com os planetas do sistema solar se o Sol deixasse de existir? Aí, como resposta, ele diz aqui que pela primeira lei de Newton, pela lei de inércia, se o planeta faz a volta em torno do Sol e o Sol some, ele pega essa reta aqui e essa reta aqui se torna infinitamente constante, numa trajetória tangencial, porque ele vai sair pela tangente da órbita dele, tá? Aí, só que eu te pergunto uma coisa, ele sai daqui Mercúrio, Vênus, Terra, Lua, Marte. Aí encontra com Júpiter. Você acha que ele, pela atração dos corpos, pela força de gravidade, pelo campo de gravidade, como vai ter esse corpo aqui gigante, este corpinho passando perto desse corpo gigante, a minha resposta seria que seria atraído por um outro corpo maior. E não iria eternamente em retilíneo, como na inércia. Eu não penso assim como traz a apostila. Porque já que o campo gravitacional e a força da gravidade, a relação entre duas massas e o raio, entre a gravidade, a massa e a distância, na hora que cruzar um corpício maior, agarra no corpício maior e fica rodando no corpício maior. É o que acontece com alguns cometas, alguns meteoros, né? Eu não concordo com essa resposta da apostila, não. Bom, passando para a questão 2. Em qual situação a velocidade é maior? No afélio ou no periélio? No periélio, que está mais próximo do Sol. Na questão 3... era para você ver qual dessas alternativas era a correta e corrigir as falsas. Então, a primeira questão diz: a equação da lei da gravidade universal prevê uma força de atração e de repulsão. Não. Prevê uma constante gravitacional, a massa do corpo maior, a massa do corpo menor e o raio, a distância entre o raio entre eles. Então, tem a força somente falando a força de atração entre eles. Se a distância dos dois objetos for aumentada, a força gravitacional será menor. Sim, porque quanto maior for a parte de baixo, menor é o valor aqui em cima, né? É só você pensar em questão de balas. Se eu tenho 4 balas para dividir por 2 pessoas, cada uma recebe 2. Se eu tenho 4 balas para dividir por 2 pessoas, cada uma recebe 2. Agora, se eu tenho 2 balas para dividir por 2 pessoas, cada uma recebe 1. Então, quanto maior for a menor a distância, maior a força, porque é inversamente proporcional, certo?
Se as massas dos planetas sofressem variação considerável, nada mudaria, porque a força da gravidade só depende apenas da massa do Sol. Não, depende do corpo maior e do corpo menor. E a gente não está falando só do Sol, porque, por exemplo, entre Marte e Júpiter existe um cinturão de asteroides. Como é que esses asteroides estão aqui e não foram atrás do Sol? Porque o Júpiter é maior e está mais perto, então segura aqui. Não vem que não tem. E a última, a força da gravidade depende apenas da massa dos corpos envolvidos. Não, depende da distância também. Depende da distância do raio entre eles. Já no exercício 4, é da UDESC, hein, daqui de Santa Catarina. Analise as proposições abaixo, veja as principais características relacionadas com os modelos atômicos e daí você tem que ver o que é verdade e o que é mentira antes de prosseguir aqui para baixo, tá? Isso aqui é questão de vestibular. Então, no 1, sistema dos gregos era a Terra, os planetas, o Sol e as estrelas incrustados em uma esfera. Não, o deles era em taça, né? Que giravam ainda em torno da Lua? Não, né? 2. O Ptolomeu supunha que a Terra era o centro, sim. E que os planetas se moviam em círculos, sim. E o centro era tudo em torno da Terra, sim. Então marca lá como verdadeira. A 3. Copérnico defendia a ideia de que o Sol estava em repouso no centro do sistema e os planetas é que giravam em torno dele, em órbita circular. Sim, só depois que Kepler descobriu que era elíptica. E o Kepler defendia a ideia que os planetas giravam em torno do Sol em elipse e o Sol estava em um dos focos. Sim. Então, como a gente tem essas 3 verdadeiras, agora aqui você tem que procurar que diga a 2, a 3 e a 4. Então, é a letra C, certo? Para fechar com chave de ouro, o que vem pela frente no Enem e no vestibular. Oh, meu Deus! O exercício diz o seguinte: um satélite artificial da Terra está em órbita circular de um raio R. Então, a gente tem aqui o primeiro satélite. Estão vendo? O primeiro satélite tem um raio R e um período de T. O outro satélite tem uma órbita circular de raio 4 vezes maior do que o raio da primeira. Então, se esse aqui é 4 vezes maior do que esse, quanto tempo é mais o período que este aqui? Então, a fórmula de Kepler desse cálculo aqui, da rotação, da translação e da circunferência da órbita, você calcula através da fórmula de Kepler. A fórmula diz: Kepler é igual a constância de rotação é o período ao quadrado divididos pelo raio ao cubo, certo? Então, você vai pegar agora essas incógnitas. Daí, como ele está perguntando um em relação ao outro, você vai igualar as fórmulas, tá? A partir do momento que você igualou, você vai... A fórmula é essa. Então, você vai escrever T2 do R3 do 1, tudo isso aqui é número 1, e tudo isso aqui é satélite 2, certo? Agora, você vai substituir
as letrinhas. Então, aonde está escrito T minúsculo do primeiro satélite, você vai colocar o T maiúsculo. Lembrando que ele está ao quadrado. Embaixo, aonde tem o R pequenininho, você vai colocar um R grandão. Ao cubo. Igual, aonde tem o T pequenininho no segundo satélite, é a tua incógnita. Então, ele continua como T pequenininho. E ele está, por causa da fórmula, ao quadrado. Aonde tem o R pequenininho no satélite 2, você vai escrever 4R. Lembrando que é tudo isto ao cubo. É o valor inteiro de R. Se R é 4R, o 4 também vai estar ao cubo. Certo? Agora, produto dos extremos vezes o produto dos meios. Então, vai ficar esse Tzinho aqui, ó. Tzinho ao quadrado vezes Rão ao cubo é igual a esse Tzão ao quadrado vezes. Agora, 4 ao cubo é 4 vezes 4, que dá 16, vezes 4, que dá 64. Então, 64 Rzão ao cubo, tá? Aí, repete, esse aqui é a tua incógnita, é esse valor que você vai descobrir. Então, repete essa informação. Tudo que está multiplicando para cá do sinal de igual, quando passar pelo sinal de igual, vai passar na operação inversa. Então, se o R ao cubo está multiplicando aqui, quando ele passar pelo sinal de igual aqui, ele vai dividir. Então, toda esta informação aqui, dividido por R ao cubo, Rão ao cubo. Já deixei isolado a minha incógnita aqui para me facilitar de enxergar. Esquece o lado de cá e agora vai pensar no lado de cá. Então, quando você colocou o R ao cubo aqui, tinha outro R ao cubo aqui. Então, você simplifica. Você divide R divididos por R é igual a 1, tá? Então, aqui simplificou. Vai ficar 64 Tzão ao quadrado. Agora, esse símbolo aqui significa uma potência. Quando a potência passa pelo sinal de igual, ela tem que fazer a operação inversa, que é raiz quadrada. Então, o T fica aqui sozinho e este 2 aqui vai se transformar neste símbolo de raiz quadrada. Então, Tzinho é igual a raiz quadrada de 64T ao quadrado, Tzão ao quadrado. Como é que eu faço raiz quadrada de 64? Eu vou decompor o valor do 64. Lembram decompor? 64 dá por 2, dá 30, dá por 2, dá 32, dá por 2, dá 16, dá por 2, dá 8, dá por 2, dá 4, dá por 2, dá 2, dá por 2, dá 1, acaba aqui. Aí, 2 vezes 2 vezes 2, só um pouquinho. Deixa eu fazer por outro. Como é raiz quadrada, a cada 2 você pega um 2. A cada 2 você pega um 2. A cada 2 você pega um 2. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. Então, a raiz quadrada de 64 é 8. Este, sim, o T
é t vezes t, que vai dar t ao quadrado. Então, vai sobrar um t aqui e o 8 de 64. O período de rotação do segundo satélite é 8 vezes o tempo do primeiro satélite, certo? Acabamos por aqui. Próxima aula, diferença entre peso e massa. Vou deixar paradinho aqui e vou acabar o vídeo assim, que daí vocês podem dar pause para ver os cálculos, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.